Família, boa tarde. Eu sou o Thiago Alninho. Eu sou MC, sou pedagogo, sou educador popular, faço várias coisas. E hoje eu vou estar aqui trocando uma ideia com vocês. Vai ser um momento rapidinho, vai ser bem breve. E aí, por ser breve, eu queria começar alertando vocês para uma parada que é o seguinte. Eu costumo dizer que a parada mais importante que a gente tem é o que a gente carrega com a gente aqui, tá ligado? Que a gente traz dentro da mente da gente. Cada vez que a gente se encontra, cada contato que a gente pega um pouquinho de quem a gente vai encontrando e aquele pedacinho passa a ser parte da gente. Isso forma a identidade da gente. Então, o que forma a identidade da gente são os encontros. E dentro disso, eu encontrei muitas pessoas que tiveram um pouco de generosidade de me ensinar algumas coisas. Principalmente meu avô, minha avó, meu pai e minha mãe. Então, quando eu estou aqui, eu estou representando um pouquinho do que eles me ensinaram, um pouquinho do que eles compartilharam comigo. Dentro disso, passa por me respeitar também essas pessoas que eu encontrei em algum momento da vida. Então, eu vou respeitar muito as pessoas que vocês encontraram durante a vida de vocês, e eu não vou deixar de jeito nenhum que desrespeitem as pessoas que eu encontrei durante a minha vida. Resumindo, não fala junto comigo não, certo? Quando eu estiver falando, dá uma respeitada no que eu estiver falando, para não desrespeitar essas pessoas que construíram o que eu sou, que eu vou respeitar as pessoas que construíram as pessoas que vocês são, e se eu não respeitar, o bagulho vai ficar esquisito. Beleza? Dentro disso, família, eu queria dizer que a gente está aqui hoje para compartilhar também outras coisas que formam identidade. E uma das coisas que forma muito a identidade da gente é a cultura. Tem algum ditado que diz que a cultura é o sistema imunológico de um povo. Então a cultura que a gente tem forma a gente enquanto povo. E se a gente perde a nossa cultura, a gente perde muito do que a gente é. E um povo que não sabe o que ele é um povo que é facilmente controlado, é facilmente, tá ligado, abatido. É um povo, costumo falar que tem várias pessoas que você olha na rua assim, as pessoas estão andando para lá e para cá todo dia, mas as pessoas às vezes já perderam a profundidade delas porque elas não sabem quem elas são, sabe? Então a gente tem que saber quem a gente é. É muito massa quando você conhece alguém que você fala assim, pô, fulano de tal é assim, assim, assado, porque você fala das características daquela pessoa, identidade, você sabe que só aquela pessoa é aquela pessoa em cima da face da terra. Mas tem um monte de gente que parece que é, tá ligado, cover uma das outras, cosplay, sabe, que fica imitando umas das outras. Isso não é maneiro, não. É maneiro a gente ter identidade da gente. E a cultura é algo muito importante para formar essa identidade. A gente está aqui para falar do Vozes e Tambores, que é um projeto que fala muito sobre a identidade da cultura que a gente tem na nossa região. Mas só que às vezes a gente nem sabe direito o que a gente tem na nossa região em termos culturais. Vamos falar disso um pouco. Mas antes de falar de cultura, eu queria jogar a mente de vocês para imaginar uma outra parada. Uma situação hipotética. Imagina que vocês estão aqui, você sai de casa, que nem se sai todo dia, e vem para esse lugar aqui. Aí vocês chegam aqui, o que acontece? Vocês encontram uns aos outros, do mesmo jeito, mesma carinha, todo mundo esquisitinho do jeito que é, vocês olham assim, tá todo mundo do mesmo jeito. Aí você tá aqui estudando de boa, teu cabelo tá maravilhoso, irmão. Tá aqui de boa, todo mundo, e aí do nada rola um barulho lá fora. Um barulhão lá fora, um bagulho esquisito, bagulho não é esse aí não, é um outro bagulho. Aí você fica assim, o que tá acontecendo? O que tá rolando? O que tá acontecendo aqui na escola? E aí, do nada, você escuta as pessoas correndo lá fora. As pessoas correndo desesperadas, as pessoas estão gritando, assustadas. Ah! Todo mundo correndo, o que está acontecendo? E aí você faz o quê? Você que não é bobo, você corre também. Você corre, você chega lá fora, quando você chega lá fora, você olha para o céu e o que está no céu? É um pássaro, um avião? Não. É um bagulho redondo, gigante. Lá, de metal. E é um disco voador esquisito. Tá rolando um disco voador lá no céu. E aí você olha para aquele disco voador e do nada sai uma luzinha daquele disco voador. E daquele disco voador sai o quê? Um serzinho alienígena. Desse tamanhozinho. Verde. Cabeçudão. Olhudão.
Não é tu não, tô falando de tu não, esquisitinho, mas não é tu não, é outro serzinho estranho. Vem assim andando, estranhamente. E aí, eu falei de serzinho estranho, ele já ficou assim, né? Falei, calma, mano. E aí, família, aquele serzinho vem na direção de vocês, e na hora que o serzinho vem, ele solta a seguinte palavra. Ele fala a seguinte parada. Entra na nave. Aí vocês, o quê? O serzinho fala, entra na nave. Aí você olha a nave lá no céu e fala, como? Aí ele vai e solta a luzinha. A luzinha, quando toca nas pessoas, as pessoas vão pra nave. Ela levanta assim, aí toca a luzinha assim, e sobe pro céu e entra na nave. E aí a galera vai correndo, a navezinha vai perseguindo um por um, vai pegando um por um, até que estão todos vocês dentro de uma nave espacial. Quando você está dentro daquela nave espacial, o que que acontece? Você vai para um lugar esquisito. Você vai para um lugar muito esquisito. Como é que é o nome desse lugar? Barra Mansa. Não, é outro lugar esquisito. Você vai para outro... Você mora em Barra Mansa, né? Pode ser Barra aí. É outro lugar, um lugar que você não conhece. Nesse lugar tem árvores estranhas e animais que você nunca viu. Lá, uns cavalos de 2 cabeças, vários bagulho estranhos, você todo assustado, olhando, falando onde estou. E não dá nem tempo, os caras já falam pra você, vai lá pra aquela plantação lá. E aí eles colocam você pra trabalhar numa plantação. Aí você fica lá trabalhando na plantação pra quê? Pra colher comida pro ZT. E aí você fica lá trabalhando pra dar comida pro ZT. E aí não bastasse isso, o ZT tem que morar em algum lugar, o ZT tem casa. E você faz o quê? Vai construir casa do ZT. Aí você fica lá trabalhando pro ZT. Os ZTs têm um Deus, ele escutou um Deus, o Gran ET. O nome do Deus dele é Gran ET. E aí você tem que construir templos. Os templos para cultuar o Gran ET. E você fica lá trabalhando. E você não faz nada além de trabalhar. E você fica lá trabalhando para eles até você morrer. Se parece com alguma coisa, família? Já viram essa história em algum momento? Não? Se parece com uma parada. Essa história já aconteceu aqui, onde a gente vive, mas aconteceu de outra forma. Há alguns séculos atrás, o povo preto estava lá na África de boa. E muitos desses povos que estavam lá na África de boa nunca tinham visto uma pessoa branca. E quando a gente nunca viu uma pessoa verde. Então, pra gente é algo diferente. Pra aquelas pessoas lá, quando chegou uma pessoa branca, era tipo olhar um ET, mano. Era diferente. E aí você vê aqueles navios, aquelas caravelas, que pra gente é comum, eles nunca tinham visto. Aqueles navios eram tipo naves espaciais. E essas pessoas foram colocadas dentro desse navio e vieram para um lugar que elas nunca tinham ido antes. Um lugar diferente, que tinha plantas diferentes, animais diferentes. E essas pessoas foram obrigadas a trabalhar até morrer. Por que eu conto essa história? Porque às vezes fica difícil para as pessoas que são pessoas não pretas e para a gente que é pretinho também, imaginar o que as pessoas passaram lá atrás. Como é que foi esse período da escravidão? E era tipo isso, era como se um monte de ET tivesse te pegado e te sequestrado e te levasse para outro planeta. Era algo que você não tinha noção, que você não tinha, tá ligado? E você também não imaginava que você ia passar a tua vida toda tendo um final de vida triste desse jeito, que era trabalhar para as pessoas até você morrer. Não era maneiro, não foi maneiro. E eu não vou falar de coisas não maneiras aqui, porque eu já falei disso e isso já me encheu o saco já, porque falar disso é muito triste. E eu acredito que um monte de gente já falou muito sobre isso para vocês, que aí esse período da escravidão ocasionou o racismo, e o racismo é uma parada tenebrosa, horripilante, que impossibilita muitos de nós de sobrevivermos de uma forma plena e felizes, mas eu tenho certeza, eu quero ter fé, que já falaram muito disso na cabeça de vocês e que vocês estão assimilando essa parada e estão agindo e conduzindo a vida de vocês de uma forma diferente hoje. Só tem que, para além dessa parada ali, da gente ter sido escravizado e vir para cá e se misturado com outros povos, se a gente pensasse se isso não tivesse acontecido, outras possibilidades, a gente teria a possibilidade dos povos se encontrarem de boa, de uma forma mais saudável. E aí os povos criarem conexões que viessem de outras formas que não a violência. Isso teria sido muito positivo, porque houveram coisas positivas dessas misturas. E uma das coisas muito positivas que eu acho que existiram dessa parada toda
dessa violência, dessa mistura toda, uma parada que eu acho que é muito maneira, mas muito maneira, que eu gosto muito, é macarronada, família. E aí, família, dessas paradas, dessa mistura, dessas paradas todas que rolaram, a macarronada é uma parada que eu acho bem de boa. Porque a macarronada é uma parada lá dos italianos, lá daquela galera lá, e que se não tivesse essa mistura, eu não ia comer macarronada. E eu me amarro em macarronada. Comidinha japonesa também é um bagulhinho da hora. Gosto de uma comidinha japonesa? Aquele dia a gente se entra lá no iFood e pede uma comidinha japonesa pra você, e chega aqueles peixinhos crus lá na sua casa, você joga aquele shoyu lá, cheio de sódio, que vai te fazer um mal danado, mas é uma delícia. E eu gosto dessas paradas. Se não, mano, eu ia estar comendo só fufu. Tá ligado? Você não sabe o que é fufu? É uma comida africana. Eu ia estar comendo, sei lá, banana da terra frita com outras paradinhas deliciosas, com camarão, tinha umas paradinhas gostosinhas. Mas eu acho que a grande parada é a gente misturar um monte de comida diferente. Isso é sobre misturar culturas, porque alimentação também é cultura, comida é cultura. E outra parada que a gente foi misturando foi música, e eu me amarro em música. Misturou música de um monte de lugar e deu um monte de gênero diferente. E a gente vai falar sobre a origem de alguns gêneros desses. E quando a gente fala de cultura e origem de gêneros, eu destaco uma figura que viveu na África Ocidental, que é uma figura muito importante para a cultura mundial, que se não existisse essa figura, boa parte do que a gente escuta de música não ia estar rolando. E quem que é essa figura? Se chama Griot. Alguém já ouviu falar do Griot? Griot. Griot? Não? Não? Ninguém nunca ouviu falar? Então, Griot, quem que é esse maluco? Falei lá atrás que a cultura é o sistema imunológico de um povo, né? Que dá identidade pra gente. Imagina aqui que o meu amigo aqui, ele descobriu que se ele misturar água, foi você que descobriu, parabéns, misturou a água com boldo, faz bem pro fígado. Certo? Tomou lá, comeu um negocinho que não é legal, nosso amigo aqui descobriu. Só tem que ele descobriu lá na tribo dele. E aí, como é que a outra tribo ia ficar sabendo que ele descobriu essa parada? Tinha uma figura que facilitava, tinha várias formas dessa informação fluir. Mas uma dessas formas era o Griot. O Griot era o responsável por deter os sabores também, mas os saberes de uma comunidade. Ele pegava várias informações. Ele era, às vezes, o curandeiro, ele era médico, ele era professor, ele era o contador de história, ele tinha responsabilidades culturais em um povo. Ele pegava essas histórias e guardava essas histórias. E como é que eles faziam, já que não era uma tradição dos povos da África Ocidental, a tradição da escrita, de escrever livro, documentar as coisas através da escrita, como é que eles faziam para essas informações perpassarem por gerações? Eles transformavam as informações, as histórias, em músicas. Então aconteceu um fato importante na tua comunidade, o Griot transformava aquilo em música, transformava aquilo em poesia. Porque se eu te passo uma receita, você esquece. Mas se eu canto uma música para você, fica mais fácil você decorar. E aí você vai cantando uma música, vai cantando. E tem várias músicas que vieram lá do tempo dos griots que a gente canta até hoje. E essas músicas contêm informações, contêm características culturais, fatos históricos. O griot era uma forma das comunidades ficarem sabendo e guardarem suas tradições, suas tecnologias, através das músicas. O tio vai separar vocês. O tio vai separar. Já tá chatão, né? Pô. Mais uma vão ser separados. Aí você imagina, pretinho, imagina. Você, grandão, chega lá na tua casa, a notícia que na escola estão separando você de lugar. Como é que sua mãe e seu pai iam ficar orgulhosos? Não, vamos dar mais uma chance. Eles vão mandar bem, Vão mandar bem. Vou confiar em você. E aí, família, dentro dessa parada aí, os griots estão lá. E aí eu chego aqui, só tem que o irmãozinho aqui me passou a informação. E o griot, ele fazia outra coisa. Ele era uma figura nômade também. Ele saía daqui, vinha aqui na tribo do irmão e chegava aqui e contava para ele o que foi descoberto. Esse cara aqui chegava e contava que ele descobriu uma nova forma de construir telhados nas cabanas. Ó, se você misturar esse tipo de erva aqui, esse tipo de fibra com esse tipo de fibra, vai ficar mais seguro. E ele fazia uma música e cantava essa música para mim. Eu pegava essa música e ia para outra comunidade. Mas só que quando eu ia para outra comunidade, eu estava cantando a minha música, a música dele, e eu cantava para você.
Chegava aqui, você cantava uma música para mim e eu cantava uma música para você. Você aprendia as minhas músicas, eu aprendi as suas. E essas informações, família, ó, iam circulando, iam circulando, iam circulando, e a gente ia aprendendo as coisas juntos. Essa figura do griot, quando escravizavam as comunidades, era uma figura que era caçada. Por quê? Porque quando você quer dominar um povo, uma estratégia é fazer aquele povo esquecer quem que ele é. Saber quais são as histórias deles. Porque a árvore que não tem raiz tomba fácil. Então eles matavam vários griots, caçavam vários griots. Mas existiam griots que se camuflavam também quando eram escravizados e que vinham para cá. E quando eles chegavam aqui no Brasil, quando eles chegavam nas Américas, eles continuavam fazendo o trabalho de griots deles. E uma das características dos griots, sabe o que é? Eles tinham também, nessa tradição oral, eles tinham uma parada chamada canto falado. E as disputas de canto falado, porque às vezes os griots também, eles dominavam as magias através das palavras, e às vezes eles disputavam com outros griots. E como é que eles disputavam? Disputavam fazendo improvisos. E o que a gente conhece que tem uma base, uma batida, nesse tempo era feito com tambores, uma batida com um cara recitando coisas em cima, fazendo rimas em cima. Já viram isso? Um cara disputando com outro rima em cima de uma batida? Onde que acontece isso? Batalha de rima, irmãozinho tá ligado. As batalhas de rima. O griot é um dos ancestrais do MC. O que os MCs são hoje, eles fizeram evoluindo, desenvolvendo, transformando o que os griots faziam. Quando os griots chegaram aqui, família, eles se desenvolveram de diversas formas, com várias características. E eu vou compartilhar com vocês aqui alguns tipos de músicas, algumas sonoridades. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nesses tipos diferentes que a musicalidade, que a forma dos griots se comunicarem foram virando. Vou mostrar para vocês, começando pelo repente. Alguém já ouviu falar de repente? Não? Coco, música de coco. Não? Vou mostrar para vocês. Esse tipo de música aqui é praticado, ele é bem praticado no Nordeste, em Pernambuco. É uma música, um estilo de música tradicional de lá. O rico é quem come tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico é quem come tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. Rico come caviar, come picanha, filé, na vida do rico tem tudo. E come tudo que quer. Onde o rico bota o dedo, o pobre não bota o pé. O pobre come bolacha, tripa de porco e sardinha, farofa de girimum, bucho de boi com farinha, come cuscuz com manteiga e batata com passarinho. O rico é quem come tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico leva a família para o salão de beleza, manda cortar os cabelos e na pele faz de peso. E a filha volta tão linda que parece uma princesa. O pobre leva a família num salão barato e caro, manda raspar a cabeça e o cabelo com sovaco, e o filho fica igualmente um filhote de macaco. O rico é quem come tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico quando adoece vai no melhor hospital. No outro dia seu nome sai na página do jornal, dizendo que o danado já não tá passando mal. E o pobre quando adoece é feliz quando ele escapa, enquanto tá internado. A comida é pão e papa, se gemer muito de dor e um café que vem etapa. O rico é quem come. Isso é o repente. Esses caras aí, essa música se chama O Pobre e o Rico, são dos artistas chamados Caju e Castanha, que são repentistas e é muito tradicional nessas regiões do Nordeste, Pernambuco e tal, terem a competição de repente, que é um cara no pandeiro ali e dois rimadores, um disputando com o outro. E os caras são brabos, família, brabos. Tem, inclusive, muitas competições de MCs contra repentistas e, geralmente, os repentistas ganham, porque os repentistas são mais da zoeira, são mais zoador, então, tipo, eles tiram uma onda com os MC legal, sabe? Isso é um dos tipos de música tradicional e é um pouquinho do que os griots se desenvolveram em uma região. A gente está falando em Nordeste. Aqui no Sudeste, os griots também se desenvolveram de outra forma. Já ouviram falar do jongo? Jongo, já ouviram? Então, jongo, massa. Tem um grupo de jongo, por exemplo, em Pinheiral. E o que é o jongo? O jongo é essa sonoridade aqui, ó. Perceberam que no repente aqui existia uma crítica social, falava de uma realidade dentro da música, né? É muito comum as músicas feitas por griots, da tradição griot, ter esse tipo de contexto, terem críticas, terem leitura da realidade através da música.
Agora olha isso aqui. Não lava roupa com meu nome, que meu nome não é sabão. Não lava roupa com meu nome. Não lava roupa com meu nome. Não lava roupa com meu nome, que meu nome não é sabão. Não lava roupa com meu nome. Pelo amor de Deus, não lava roupa com meu nome. Pelo amor de Deus, não lava roupa com meu nome, que meu nome não é sabão. Não lava roupa com meu nome. Pelo amor de Deus, não lava roupa com meu nome. Meu nome não é sabão. Não lava roupa com meu nome, isso aqui é o jongo. Aqui tem um contexto seguinte, vocês conseguiram entender por que ela tá cantando isso aqui? Provavelmente é porque alguém estava fazendo fofoca com o nome dela, família. Provavelmente estava rolando uma fofoca ali na comunidade e ela quis dar um recado pro fofoqueiro. As rodas de jongo eram utilizadas pelo povo preto para diversas coisas, inclusive para desenrolar as tretas. Ao invés de cair na mão, a galera desenrolava aqui, ó, tá ligado? Dava um recado um pro outro. Então, provavelmente, um fofoqueiro ali, ela quis dar um recado pro fofoqueiro e falou, não lava a roupa com meu nome, que meu nome não é sabão. É tipo dizer, pô, tira o meu nome da tua boca, tá ligado? Essas rodas serviam também para, em momentos que os pretos escravizados precisavam organizar fugas para quilombos, eles faziam a roda de jongo ali, da mesma forma que faziam rodas de capoeira e as pessoas achavam que eles estavam dançando e, na verdade, eles estavam treinando luta. Ali nas músicas do jongo também, enquanto estavam cantando, eles estavam conversando sobre coisas, sobre estratégias, sobre coisas que outras pessoas não poderiam entender. Então o jongo tinha essa função também. O pagodinho que você gosta, o Tiaguinho, tá ligado? O Ferruginho, as paradinhas de pagodinho. Então, o pagode nasce dessa parada aqui. O avô do samba, do pagode, é o jongo. Ele nasce dessa parada, ele se desenvolve e vira o pagode. Beleza? Então, o jongo, a gente tem que valorizar muito, porque o jongo é uma cultura daqui, da nossa região, do Médio Paraíba. Tem vários grupos de jongo daqui, certo? É uma parada que a gente tem que valorizar. Agora é o seguinte, eu falei de duas paradas no Brasil. Só tem que os griots não ficaram só no Brasil. Eles foram para vários lugares do mundo. E lá no Caribe, lá na Jamaica, eles desenvolveram um outro tipo de música. E eu vou mostrar um pouquinho mais moderno, vou dar um salto no tempo e vou mostrar o que eles desenvolveram lá na Jamaica. Lá na Jamaica, eles inventaram isso aqui, ó. Percebe que ainda é uma pessoa falando em cima de uma batida. Isso, família, é o raga. É o estilo de música jamaicano. Essa cantora é a Sista Nancy. Os imigrantes jamaicanos foram para os Estados Unidos e migraram principalmente para umas regiões ali do Brooklyn, do Queens, do Bronx. E lá eles desenvolveram um outro tipo de música no final da década de 70. No final da década de 70, eles inventaram uma parada que a gente conhece como hip hop, o rap. E aí um dos primeiros raps que nasceram, um dos primeiros raps desenvolvidos foi isso aqui, ó. What you hear is not a test of rapping to the beat. It beats the groove, and my friends gonna try to keep the beat. See, I am the mic, and I like to say hello. To the rock, to the one, the red, and the brown, the purple, and the yellow. My first man, bang, bang. You just know when you say up, jump the way you go back and bang, when you spot. You don't stop, you rock the rhythm, and I'll make your body rock. So far, you've heard my voice, but I brought you. E aí a gente já tem isso aqui, foi um dos primeiros raps. E aqui já nascem os MCs. Então percebe como é que essa linha evolutiva do griot foi parar lá no Brooklyn, lá no Queens, e chegam e nascem os MCs. Aí você me pergunta, pô, Thiago, mas o cara do funk também é MC. Sabe por que o cara do funk é MC? Porque eles são influenciados pela cultura hip hop.
E aí, lá em Miami, existia um tipo de sonoridade chamada Miami Bass, que é uma sonoridade vinda disso aqui do hip hop. Essa sonoridade do Miami Bass chega no Brasil e ela vira essa parada aqui, ó. Só quer ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar. Isso aqui vocês conhecem, né? Rap do Silva. Então, isso aí também é música vinda do griot, uma evolução do rap ali, uma evolução do hip hop, e essas músicas vão se retroalimentando. E aí você tem o funk rolando aqui, você tem várias músicas urbanas rolando ao redor do mundo, que vão se misturando e depois são devolvidas para os Estados Unidos, e os Estados Unidos evoluem com influência do mundo todo, as músicas que eles faziam do rap, e aí nasce essa parada aqui, ó. Just go outside, let it rain, take your time, let your life, the career is my stake, we will cross. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, but I still mind. I've been focused on the future. Isso aqui é o trap. Qual? Esse? Eu? O que eu fiz? Pô, vou pra direção, velho. Desculpa te incomodar. Oi. A professora me pediu pra ter como diminuir um pouco, porque perfeito. estou fazendo prova. Beleza. Aí, fui chamada a atenção aí, família, por causa do som alto. Tá vendo? São só vocês que são chamados a atenção. Vou pra direção depois. Tomar ocorrência. Aí, ó. Mas, essa parada aqui do trap, ela volta pro Brasil e se mistura com o funk. Aí, quando mistura com o funk de novo, vira isso aqui. Isso já é uma mistura do funk com o trap. E o que vai vir depois disso? Depois da mistura do funk com o trap, que a gente chega nessa sonoridade, o que vai vir? A gente não sabe o que vai vir. A gente está vivendo isso agora. Mas com certeza, daqui a pouco, isso vai se transformar e vai virar outra coisa. E aí, da mesma forma que quando eu coloquei o Caju e Castanha, vocês acharam estranho porque parece música de gente antiga? Daqui a 20 anos, a galera vai ouvir o cabelinho e vai falar, pô, antigão, tá ligado? Porque o tempo vai passando. E daqui a pouco, o que vocês estão gostando de hoje, amanhã vai virar música de avô. E daí pra frente, família, a música vai se transformando. Agora, dava pra imaginar que tudo que a gente tá ouvindo aqui, todo esse caminho que a gente passou, até chegar no que vocês escutam hoje, vem de uma figura chamada griot? Não dava pra imaginar, né? Não dava pra pensar nisso. Só tem que a gente devia saber desse tipo de coisa. Porque isso é base cultural. E a gente tem muito pouca base cultural. A gente sabe muito pouco do que acontece ao nosso redor. E saber pouco do que acontece ao nosso redor, saber pouco do que a gente consome é ruim, porque a gente fica com a nossa raiz frágil. E aí a gente fica muito suscetível a aceitar qualquer coisa. A aceitar qualquer coisa que é colocada pra gente, como a gente não sabe valorizar a estrutura, o caminho que as coisas percorrem até chegar no ponto da gente consumir, a gente vai aceitando qualquer coisa. Dentro disso, essa conversa hoje é principalmente sobre abrir a cabeça e abrir a mente para culturas diferentes e observar, tentar entender o que você está consumindo. Não é só ouvir, saca?
não é só estar ali ouvindo ali e falar assim, pô, legal, mas você tem que começar a questionar a letra do que tu tá ouvindo, porque é muito fácil ouvir um tipo de música só porque tá todo mundo ouvindo e tá na moda. Será que aquilo ali que tu tá ouvindo tá trazendo uma mensagem em massa pra tu, saca? Será que é uma barata maneira de você ouvir e levar aquilo pra tua vida? Será que te edifica enquanto ser humano? Será que te evolui enquanto ser humano? De onde vem? Por que estão falando pra me escutar isso? Qual é a base do que eu tô escutando? Música é um elemento importantíssimo da nossa identidade. Dessa forma, família, acontece esse projeto que a gente escreveu aqui, que é o Vozes e Tambores. Infelizmente, a oficina com vocês está acontecendo depois da data do nosso evento. Mas a gente teve, por exemplo, um evento lá na vila que juntava jongo, rap, samba, muitos tipos de vozes, muitos tipos de tambores, porque a gente queria as pessoas lá junto com a gente, se comunicando e entendendo que isso faz parte da nossa identidade, de que todo mundo tem um pouquinho de ritmo. Na verdade, todo mundo tem bastante ritmo, porque se você não tivesse ritmo, esse ritmo que vem dos tambores, você não conseguia nem andar, família. Porque para andar você precisa ter ritmo. Quando você anda, você tem um tempo, um espaço que separa cada passo seu, que é isso aqui, ó. Só de você andar, você já está fazendo uma batida. Isso é ritmo. Se você não tivesse ritmo, você ia andar assim, ó. Certo? Você ia andar todo torto, porque você precisa de ritmo para andar. Então, todo mundo tem ritmo. E todo mundo tem poesia também. Rap significa Rhythm and Poetry. Ritmo e poesia. E a gente precisa começar a perceber a poesia das coisas. Perceber que tem poesia acontecendo o tempo todo. Entender que às vezes você está zoando o cara ali porque o cara está fazendo uma poesia, porque o cara gosta de ler um livro, você acha que é coisa de nerd, mas no final o que o Pose está fazendo, o que o Oruan está fazendo, o que o Chico Buarque está fazendo, tudo isso é poesia. Existem pequenas poesias em tudo. E você tem que aprender a captar a poesia das coisas. Porque quando você não capta a poesia das coisas, a vida fica sem graça. A vida fica séptica, você vira um robô. Essa poesia das coisas está acontecendo o tempo todo. Só tem que algumas pessoas são estimuladas a perceber isso. E outras pessoas não são estimuladas a perceber isso. Uma das coisas que eu queria deixar como um incentivo máximo para vocês é, quando acontecerem coisas diferentes, seja na escola, seja em algum ponto da cidade, atividades culturais, vão para essas atividades, família. Cola lá, vai ver qual é, chega lá de quebradinha, passa a ouvir, entender aquilo lá, sabe qual é dessa parada que tá rolando aí. Porque enquanto vocês não estão indo, a molecada das escolas particulares, eles estão indo. A maioria dos aparelhos culturais da nossa cidade, por exemplo, ficam no centro da cidade. As escolas particulares ficam bem próximas ali. E na hora de fazer uma prova de um Enem, fazer algum concurso, alguma coisa, fica mais fácil para eles desenvolverem vários assuntos, porque eles acabam tendo mais informações e absorvendo mais coisas. E o resultado deles passarem mais nas provas e terem mais acessos é lá na frente eles conseguirem empregos melhores que vão fazer a manutenção do sistema onde eles vão ser os chefes e vocês vão continuar sendo os empregados que os pais de vocês são. Isso tem que mudar. Está na hora disso mudar. Porque na rua deles, se você chega na rua dos caras lá e fala, tem um médico na tua rua? Tem um médico na tua família? Tem um juiz na tua família? Tem um advogado? Na rua deles sempre tem. Agora eu pergunto pra vocês, quem aqui tem um parente que é médico, tá ligado? Na rua de vocês tem alguém que é médico, sabe? As pessoas, na maioria das vezes, vão trabalhar na CSN, vão ter um emprego que é digno, mas não é tão massa assim. E a gente tá na hora de mudar isso. Isso muda através de diversos caminhos. Um dos caminhos é através da cultura. Porque a cultura vai te ajudar a se enxergar como um ser que tem valor e merece muito mais do que dizem para vocês que vocês merecem só porque vocês são periféricos. Entende? Para mim, funcionou. A partir do momento que eu tive mais acesso à cultura, pô, família, eu vim de um lugar chamado Ibirité, tá ligado? Ibirité. Lá em Minas, tá ligado? Lá, assim como eu tô falando para vocês, não tinha médico na família, não tinha professor, não tinha nada. E hoje em dia eu tenho um trabalho que, pô, meu trampo me dá a possibilidade de eu viajar o país inteiro. Semana passada eu tava fui para Remanso, que é no interior da Bahia, toquei na festa literária lá, depois fui fazer um show em Salvador, essa semana eu tô aqui, semana que vem tem show em Juiz de Fora, depois tem show em Belo Horizonte. Ou seja, eu viajo o país inteiro fazendo o que eu gosto, que é fazer rap, conhecendo pessoas, encontrando pessoas. Tô aqui, aí daqui a pouco eu tô aqui, cruzo o cabelinho num lugar, vou para outro lugar, cruzo com o Djonga em outro lugar e vou conhecendo várias pessoas, vou me relacionando com artistas que eu gosto.
com os caras que são da minha geração, participo de batalhas de MC, chego lá e vejo vários molequinhos que são de quebradinha. Pô, eu vi o Orochi quando o Orochi era pivete, que tava começando nas batalhas e agora o Orochi é gigantesco, sabe? Então, tipo, a cultura me deu essa possibilidade. A cultura me deu a possibilidade de circular e aprender mais, expandir minha mente e de olhar cada um de vocês e ver poesia em cada um de vocês. E é importante que vocês se olhem no espelho e vejam poesia também. Certo, família? Então vão participar de atividades culturais. Não fica de bobeira, porque senão daqui a pouco você vira o cara que não sabe falar de nada, mano. Que não sabe desenrolar nada, que não tem assunto pra trocar, certo? E aí, nessa onda aí, o que acontece? Daqui a pouco vira um bando de carinha sem assunto aí, ó. Aí os caras que daqui a pouco, hoje é dia dos namorados, vai arrumar uma namoradinha, vai ficar falando só asneira no ouvido das meninas. E as meninas também falando groselha nos ouvidos dos caras. Então, vamos nos tornar pessoas que têm acúmulo, que têm informação para trocar. Beleza, família? É sobre isso que eu queria perguntar para vocês o seguinte. Falei que todo mundo tem ritmo, né? Queria propor uma paradinha para vocês aqui, para vocês perceberem uma coisa. Todo mundo tem ritmo. O jongo, que nasceu lá atrás, é isso que o irmãozinho tá fazendo mesmo. Todo mundo tem ritmo. É sobre, ele antecipou o que eu ia fazer. Percebe? Vem comigo aqui, ó. Só para participar disso aqui, para você perceber uma parada. Tá ligado? O repente que vocês nunca tinham ouvido antes, tá aí com vocês, ó. Tá no ritmo junto com vocês. A gente nem sabe o que tá dentro da gente. A gente nem sabe a poesia que tá dentro da gente. Vamos botar essas poesias, esses ritmos pra fora, família. Vamos lá pro jongo agora. Alguém toca algum instrumento? Alguém é músico? Você toca o quê? Bateria? Puxa aí então a batida do João, como é que seria? Puxa aí pra gente, pô. Massa, família. A poesia tá aí, o ritmo tá aí. Vamos botar essas paradas pra fora. Pra gente encerrar esse encontro nosso aqui, queria pedir pra vocês 10 palavras, qualquer palavra que venha à mente sobre esse momento que a gente viveu aqui agora. Qualquer 10 palavras que a gente tem ouvido, 10 palavras que tenham chamado a atenção. Hã? Qual foi a palavra? Frio. Frio que você falou? Forte e frio. O que mais? Cultura. Travis Scott. Griot. O que mais? Miami Bass. É Miami Bass. Se é baterista, depois se quiser conhecer mais sobre Miami Bass, me dá um salve no Instagram ali, ó. Fala, Thiago, aquele Miami Bass que você falou lá, vou te mandar várias paradas de Miami Bass pra você conhecer. Mais? Ritmo. O que mais? Hip hop, fechou. Aí, eu falei pra vocês qual que é a ideia. Que os griots, eles fazem o quê? Vão andando em vários lugares. Aí eles pegam as histórias e vão fazendo as histórias passando de um povo para o outro, de uma forma cotidiana. Eles vão, e às vezes sobre o forte e frio, eles espalham cultura. Cultura que tem a minha e também tem a sua.
Tem a cultura do Travis Scott, que fazia trap, que nem os griots faziam um tempo atrás. A cultura hip hop, que é uma cultura que nasceu para espalhar amor e paz. Caju e Castanha façam isso através do repente. E é parecido com o que eu quero fazer, jogando informação com ritmo dentro da sua mente. Miami Bass, funk, tudo é cultura e tudo tem o seu valor. E é por isso que eu falo desse assunto em escola em escola, todos os dias, com o máximo de amor. É isso que os griots fazem, e cada um pode fazer um pouquinho de griotagem também, que é o que os griots fazem. Que as histórias que a gente viveu aqui hoje sejam histórias que vão pra frente, cantei algumas coisas, outras pessoas cantaram, e que vocês peguem também as informações de vocês e levem pra frente, continuem cantando e continuem colocando o ritmo da vida pra acontecer. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se quiser saber mais, me chama aqui. Thiago Alninho, que eu vou ter o maior prazer de falar para vocês onde na cidade acontecem atividades culturais massa. A gente tem o Gacemes, a gente tem o Memorial Zumbi, a gente tem o Palmares, 9 de abril, Fundação CSN, Instituto da Gás no Santo Agostinho. Tem um monte de lugar que dá para fazer não só música, mas dança, teatro, aprender a tocar algum instrumento, fazer alguma coisa, participar de alguma coisa para juntar a tua alma, teu espírito, teu corpo, tuas ideias e tudo e colocar através da movimentação da arte para que você possa dar vazão ao que você sente. Beleza? Muito, muito, muito obrigado a atenção de vocês, família. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima aí. Valeu. Ah, esqueci de uma parada. Isso que eu vim fazer aqui também, vocês não estão pagando, não. Mas eu queria uma paradinha em troca. Vai não, velho? Na moral. Não é nem seguidor não, sabe qual que é? Lá em casa tá rolando uma parada que tá foda. O retiro. Barata pra caramba. Eu queria ver se não rola da gente tirar uma foto junto. Pra me pregar lá, dar uma espantada da barata lá. Zoeira, família, zoeira. Só tirar uma foto junto aqui pra me guardar de recordação. Você tira daí? Vamos juntar aqui então, pro lado de cá. Me acompanham enquanto eu componho uma nova oração pro Deus que sou e acompanha tantos outros deuses pretos que eu chamo de irmãos. Seres de luz me acompanham enquanto eu componho uma nova oração